galerinha, sou a Prof. Marilda, mais uma aula aí no nosso canal, então acompanhe, fique comigo e vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre sucessão ecológica. O que é essa sucessão ecológica então? Digamos que é uma sequência de estágios de desenvolvimento das comunidades, são as modificações que as espécies fazem para ocorrer aí modificações no ecossistema. E essas modificações elas podem ser tanto de ações humanas, né, quanto de processos naturais, ocorrendo naturalmente. São as espécies que vão estar modificando esses ecossistemas. Com qual objetivo? O ecossistema, ele busca um equilíbrio, que a gente chama de homeostase. E esse equilíbrio, esse ecossistema, ele vai atingir quando a comunidade conseguir atingir uma comunidade clímax. E daí ela vai ter aí a sua estabilidade, essa comunidade, tá? Então nós vamos entender um pouquinho quais são as etapas dessa sucessão ecológica. Vamos imaginar que no ambiente, o que surgiria primeiro? Nós temos aí então o surgimento de espécies que são consideradas espécies pioneiras, que são espécies que vão habitar inicialmente aquele local. Quem são as espécies pioneiras? São aquelas espécies que não precisam de muito ambiente diferenciado favorável. Um ambiente com poucas condições de sobrevivência já é suficiente para ela conseguir se instalar. Como, por exemplo, os líquens, né, que são associações entre algas e fungos que conseguem se instalar em determinados locais que muitas outras espécies não conseguem. Os musgos, né, que são aí briófitas, que são plantas simples, de pequeno porte, conseguem se instalar, e algumas gramíneas, que são plantas de pequeno porte, que conseguem se instalar nesses ambientes. Então, a próxima etapa, depois das pioneiras, vem as intermediárias, né, ou secundárias, como a gente pode chamar, que a gente chama essa etapa da sucessão de série, tá? Quem que vai estar surgindo nessa segunda etapa? Os arbustos, aquelas plantas que são com um porte um pouco maior. Começam a surgir animais, como pequenos invertebrados, pequenos mamíferos que começam a surgir aí. E depois, qual é o próximo passo? Atingir uma comunidade clímax, que é o sucesso total desse ecossistema. É quando ele vai conseguir ter plantas de grande porte, animais de grande porte, né? É o máximo grau que um ecossistema consegue chegar, certo? E quais são os tipos de sucessões ecológicas, né? Como que isso pode acontecer? A gente tem um tipo chamado sucessão ecológica primária. Vamos entender um pouquinho o que é a sucessão ecológica primária, tá? Vamos imaginar que nós temos uma rocha e nessa rocha não tem nada, nunca teve nenhum tipo de vegetação. E quem é que vai conseguir se fixar e sobreviver nessa rocha? Que é um ambiente com muito calor, tá? Que é um ambiente seco, que não tem grande quantidade de água, tá? Então, quem que vai conseguir se fixar inicialmente? Os líquens. Os líquens são espécies que conseguem se fixar, eles são essa associação mutualística que conseguem se fixar. E eles vão conseguir sobreviver em locais inóspitos, que não têm grandes condições de sobrevivência. Eles não são muito exigentes para conseguir sobreviver. E eles vão se fixar ali na rocha. E eles vão fazer as suas atividades metabólicas e vão liberar ácidos orgânicos. E esses ácidos orgânicos sendo liberados na rocha, vai fazer com que essa rocha comece a se degradar e comece a liberar grânulos. E daí começa a surgir o solo. E esse solo que começa a surgir na rocha, lógico que é uma quantidade muito pequena de substrato e uma fina camada desse solo, e ele já vai ser suficiente para outras espécies se fixarem. Então preste atenção, as sucessões ecológicas ocorrem quando espécies modificam o local e permitem que novas espécies sejam implementadas nesse local. Então essa degradação das rochas que fez o surgimento desse solo faz com que agora briófitas, que são os musgos, consigam se fixar.
E os musgos se fixando ali, eles vão começar a morrer, né? E a decomposição desses musgos que estão ali vão fazer com que esse solo, que antes estava super pobre, porque ele iniciou agora, ele não tem deposição de nutrientes, ele começa a ficar com uma quantidade de matéria orgânica maior. E isso facilita que outras espécies consigam vir e se fixar nesse local, como por exemplo as gramíneas. Então olha só, a modificação do local pelas espécies que estavam ali faz com que novas espécies consigam se fixar também. Por que a gente chama de sucessão primária? Porque ela não tinha nada antes. Não existia nada antes nessa rocha. A rocha era nua. E daí, com a instalação do líquen, permitiu modificações que foram, então, permitindo a instalação de novas espécies. Depois desses arbustos, começa, então, a ter o desenvolvimento de outras espécies até chegar na comunidade clímax, como uma floresta, por exemplo. Beleza? Outro tipo, então, de sucessão ecológica é a sucessão secundária. A sucessão secundária, ela vai passar por todas as etapas de sucessões, mas a diferença é que na sucessão secundária é uma área onde já tinha havido uma floresta, uma mata, ou se nesse ambiente já tinha vegetação, já tinha animais. Não é um ambiente que nem aquela rocha nua que nunca teve nada. Então a sucessão secundária, ela vai ocorrer em áreas que foram desmatadas, que passaram por uma queimada e que vai passar aí por um processo de reflorestamento. Então essa sucessão ecológica secundária, ela vai ser um pouco mais rápida. A sucessão ecológica primária, vão ser necessários milhares e milhares de anos até atingir uma comunidade clímax. Já uma sucessão secundária, ela não vai necessitar de milhares de anos. Em torno de uns 100 anos já vai ser suficiente para que se tenha uma comunidade clímax, certo? Ela vai passar pelos estágios aí de implementação das comunidades primárias, das secundárias, para que possa atingir a comunidade clímax, mas a diferença é que esse solo que existe aí, por mais que tenha ocorrido um desmatamento, nesse solo existe ainda uma quantidade de matéria orgânica que vai ser suficiente para que espécies comecem a se repovoar esse local, para que as espécies voltem a se desenvolver nesse local que por um motivo aí passou por um desmatamento, né, ou uma queimada que, como eu já falei, devastou aí todas essas espécies, tá? São necessários sim alguns anos, mas para que se consiga chegar na comunidade clímax demora-se menos tempo do que na sucessão ecológica primária. Beleza? Gravou isso? Sucessão ecológica primária, sucessão ecológica secundária. O que diferencia exatamente como que vai surgir. Sucessão primária surge do nada, não tinha nada. E daí, a partir da modificação das espécies, novas espécies começam a se instalar. Já a sucessão secundária, já havia algumas espécies que sumiram por algum motivo qualquer, e daí agora então essas espécies voltam a habitar esse local, beleza? Certinho? Com essa sucessão ecológica acontecendo, ou seja, algumas espécies sendo incorporadas nesse ecossistema, ocorrem algumas características, algumas modificações, que vocês vão observar agora aqui no quadro. Preste atenção, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Vamos analisar a composição em espécies. No início nós tínhamos bem pouquinhas espécies e com o passar das sucessões ecológicas, as espécies vão se modificando e aumentando o número de espécies. Os indivíduos no início são muito pequenos, inicia aí com musgos que não atingem mais do que 5 centímetros e no final, na comunidade clímax, nós temos árvores gigantes, animais de grande porte. A diversidade das espécies, conforme vai se chegando mais próximo da comunidade clímax, nós temos aí uma biodiversidade muito maior do que lá no início, quando as pioneiras estavam então iniciando o processo. A biomassa total vai aumentar, porque quanto mais indivíduos nós temos,
os indivíduos vão ser maiores, nós vamos ter uma biomassa muito maior. A produtividade primária bruta, ela é então no início muito grande. Nós temos uma grande quantidade de oxigênio e de glicose sendo produzida através da fotossíntese, porque precisa deixar disponível para que novas espécies possam se introduzir aí nessa comunidade. Com o passar da sucessão ecológica, mas quando chega na comunidade clímax, essa relação de fotossíntese e de respiração e de produção de glicose, ela vai ficar igual, ou seja, a quantidade de respiração, de fotossíntese, de produção de glicose vai ser a mesma que vai ser consumida. Então, tudo aquilo que é produzido na fotossíntese através aí do processo da fotossíntese, ou seja, toda a glicose produzida e todo o oxigênio vai ser consumido pelas espécies que habitam essa comunidade clímax. A densidade populacional aumenta, a razão fotossíntese e respiração, como eu já falei, no início ela é muito mais intensa a fotossíntese e menor a respiração. Ao atingir a comunidade clímax, ela se iguala. As cadeias alimentares, elas vão ficando cada vez mais complexas e com isso chegamos a teias alimentares. Lá no início nós tínhamos apenas uma cadeia alimentar, que um ser se alimentava de outro, que servia alimento de outro. Quanto mais vai aumentando a biodiversidade, vai aumentando as relações alimentares entre os seres e, consequentemente, gerando várias teias alimentares. A reciclagem dos nutrientes nos ecossistemas vai aumentar, tornando-se muito mais rápida. Aproveitamento de energia também aumenta, chegando aí ao equilíbrio. Analisando essas características, eu gostaria de falar uma coisinha aqui. Em relação à comunidade clímax, que eu acabei de dizer para vocês que ela tende a ter um equilíbrio, tudo que está ali está perfeitamente equilibrado. Cada espécie que habita essa comunidade clímax, ela tem uma relação com as outras espécies que habitam o mesmo local. E daí, se caso acontece uma extinção de uma única espécie, porque às vezes as pessoas dizem, mas é uma única espécie. Essa uma única espécie, se ela chega a sair dessa comunidade clímax em função da extinção, ela vai fazer todo um desequilíbrio nessa homeostase que estava acontecendo na comunidade clímax. Porque essa espécie, ela servia de alimento para alguém, ela comia algum outro ser, então isso já gera um desequilíbrio, porque aquele ser que ela servia de alimento não vai ter alimento, ele pode vir a morrer e consequentemente gerar uma outra extinção. E aquele ser que ele se alimentava aumenta demais o número de indivíduos, causando um desequilíbrio. Então é muito importante que essas comunidades clímax se mantenham equilibradas, para que não falte nenhum indivíduo dentro dessa população, dentro dessa comunidade aí, certo? Beleza, galerinha? Hoje, então, era isso. Um beijo, um abraço para vocês. Fique atento, se inscreva, dá o like, ativa o sininho aí no canal. Beijão e até a nossa próxima aula.